Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós temos ouvido desde ontem que Jesus é o conteúdo da grande comissão. Nós não temos outro assunto, outro tema, outra mensagem, a não ser esta: pregar a Cristo. A grande pergunta talvez hoje é: que Cristo? Que Jesus? Se você olha no universo muçulmano, com mais de 1 bilhão de adeptos, eles falam em Jesus. Se você vai para o universo espiritualista, o kardecismo, eles também falam em Jesus. Se você vai para o candomblé, para a Umbanda, eles também falam em Jesus. Se você olha o universo romano, também eles falam em Jesus. Se você olha para o universo filosófico, também Jesus é um tema importante. E é muito decisivo, muito importante e decisivo até pensar que tipo de Cristo está sendo proclamado. O Evangelho de João, no capítulo 20, verso 30 e 31, João faz o seguinte registro: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, este Cristo, que traz salvação, é o núcleo, a essência, o conteúdo da nossa pregação, da evangelização. Então, eu quero hoje repartir com vocês o que está em João, capítulo 1, para nós compreendermos quem é esse Cristo que nós anunciamos, que é o conteúdo da grande comissão, que é a mensagem que nós proclamamos. Mas antes da leitura de João capítulo 1, versos 1 a 14, é importante entender que João, o Evangelho segundo João, é a obra literária mais importante do mundo. Nenhum livro, isoladamente, já foi tão publicado, já foi tão traduzido para outros idiomas e largamente distribuído como o Evangelho de João. Já passam de 2 bilhões de exemplares nas mais diversas línguas. Nenhuma obra se aproxima disso. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século, quando os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam na igreja cristã por mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando os demais apóstolos já estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio. João escreve este Evangelho, muito provavelmente em Éfeso, como já ouvimos aqui, onde era pastor, para defender a fé cristã de um terrível ataque, de uma heresia perniciosa, que quase mina a igreja cristã nos 3 primeiros séculos, uma heresia chamada de gnosticismo, que foi uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. E vocês bem sabem que desde que Alexandre o Grande dominou o mundo, é que ele espalhou a cultura grega, e o pensamento grego dominou o mundo. Roma conquistou o mundo politicamente, mas Roma não conquistou o mundo das ideias. O Império Grego continuou disseminando as suas ideias, seus pensamentos. E vocês todos sabem que o pensamento grego passava por aquilo que nós chamamos de dualismo.
matéria essencialmente má, espírito essencialmente bom. Diante disso, os gregos negavam 3 doutrinas básicas do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Sendo assim, os gregos não podiam, por esse viés filosófico, crer que Jesus de fato era Deus. Porque se ele tinha um corpo, e tinha, e o corpo é físico, material, tangível, material é matéria, então, se a matéria é essencialmente má, ele não podia ser essencialmente bom. Então eles negavam a divindade de Cristo. Nós fechamos o final do primeiro século com este pensamento entrando nas igrejas, atingindo as igrejas. E aí de repente criaram um outro Cristo, que não o Cristo verdadeiro, um Cristo pelo viés da filosofia. E João escreve este evangelho para defender esta verdade magna do cristianismo, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e ao mesmo tempo verdadeiramente homem. Notem vocês que João escreve com outro propósito que os demais evangelistas. Se os outros evangelistas escrevem para revelar a biografia de Jesus, seu nascimento, seu ministério, seus milagres, seus ensinos, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, João escreve este evangelho para defender uma tese. Que tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E no prólogo deste evangelho, capítulo 1, versos 1 a 14, João vai abrir as cortinas da eternidade e nos revelar quem é Jesus, o conteúdo da mensagem missionária, o conteúdo da grande comissão, o conteúdo da evangelização. Ele começa, então, acendendo as luzes do palco e mostrando para nós quem é Jesus. E ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. E então ele diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos amados, João, ao abrir as cortinas do templo e ao nos revelar Jesus, quase nos tira o fôlego, logo no começo, quando ele diz assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm uma noção talvez melhor do que a minha, da língua portuguesa, vão perceber que o verbo aí, verbo ser, não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, quando tudo começou, o verbo já existia. Isso nos remete a Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um começo, uma gênese. Mas quando tudo teve um começo, o verbo já existia. Ele preexiste ao tempo, ele preexiste ao começo, ele preexiste à história.
E se ele existe antes do começo, logo ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Eu li um livro no seminário, aliás, no primeiro ano do seminário, em 78. Naquela época eu acho que eu não estava muito preparado para ler esse livro. Nosso professor, reverendo Paulo Viana, gostava de nos dar alguns livros complicados de ler. E esse livro marcou muito a minha vida, porque ele é difícil de ler, mas necessário de ser lido. As categorias de Aristóteles. E nesse livro Aristóteles diz que você só entende as coisas dentro de categorias humanas: tempo, tamanho, espaço. Por exemplo, eu entendo tempo, eternidade não. Se eu perguntar para você assim: se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio. Mas se eu perguntar para você assim: se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar da eternidade 1 bilhão de anos, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio era o Verbo é eterno. E João diz que o Verbo estava com Deus. Essa expressão estava com, pros ton theon, na língua original, significa face a face com. Se Deus é uma pessoa e Deus é, e se o Verbo estava face a face com Deus, logo os gregos estavam errados, achando que o Verbo era um ser impessoal. Não, o Verbo é um ser pessoal, porque ele está face a face com um ser pessoal. Ele é da mesma essência, tem os mesmos atributos. Nas palavras do credo niceno, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João avança e diz o seguinte: e o Verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma substância, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. E aí eu preciso concordar com o pensador irlandês C.S. Lewis, quando ele diz que com respeito a Jesus você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. E foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E João avança e diz: ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. O Verbo estava lá, o nosso glorioso Redentor estava lá, quando todas as coisas foram criadas. Mas ele não estava lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz: e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, isso é algo grandioso, sublime, magnífico, extraordinário. E esta afirmação do verso 3 nos leva a 4 conclusões seguras. Primeiro, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Esse mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Logo, alguém fora da matéria, independente da matéria, criou a matéria e estabeleceu leis para governar este mundo que foi criado. E tudo isso foi feito pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, este mundo não é resultado de uma geração espontânea. Essa teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. O mundo, me perdoem a expressão, não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica.
a chamada teoria do Big Bang não tem fundamentação na verdade, porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu jogar 1 bilhão de letras para o espaço e elas caírem com uma grande enciclopédia do que eu acreditar que uma mega explosão produzisse esse universo com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Na verdade, é preciso ter mais fé para ser um ateu que para ser um crente. Por exemplo, pense comigo. O nosso planeta está rigorosamente no lugar onde devia estar. Fruto do acaso? Uma explosão nos deixou aqui? Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. A Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua, não haveria vida no nosso planeta. Vocês sabem que são as fases da Lua que produz o fenômeno das marés. Se não houvesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso que deixou a Lua onde ela está, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ainda, quarto lugar, esse texto, verso 3, nos informa que o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado. Vocês se lembram que em 1859, Ashbel Green-Simonton chegava no Brasil. E nesse ano de 1859, Charles Darwin lançava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra, no mesmo ano. Curiosamente, quando Darwin lançava essa obra em Londres, esgotou a primeira edição no dia do lançamento. E de lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada em escolas e universidades como uma verdade científica. Falta-lhe, entretanto, a evidência das provas. Mas hoje, irmãos, curiosamente, tendenciosamente, perigosamente, há um esforço para fazer um casamento espúrio entre o darwinismo e o cristianismo, com a chamada evolução teísta. O que é evolução teísta? É o ensinamento que já hoje é ensinado em muitos seminários chamados protestantes, mundo afora, é que Deus criou, sim, é verdade, mas Deus criou pelo processo da evolução. O grande problema de você aceitar essa ideia é que você precisa se dirigir a Gênesis 1 e 2 como um texto metafórico. Aí então, se é metafórico, Adão e Eva não existiram. Se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. Bom, mas se não houve queda, então não precisa de redenção. Se o primeiro Adão é um mito, então o segundo Adão também deve ser-lo. O grande problema é que esta verdade que o nosso glorioso Redentor criou todas as coisas, não é uma verdade relatada apenas em Gênesis 1:1, está em todos os livros da lei, está presente nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, nas epístolas e no livro de Apocalipse. Eu teria que desconstruir toda a verdade bíblica para negar o fato de que a criação é um fato histórico. No princípio criou Deus os céus e a terra, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Mas, amados, entender a grandeza daquele a quem proclamamos, a quem anunciamos, é muito importante. Quando o profeta Isaías escrevia o seu livro, lá no capítulo, nós hoje chamamos de capítulo 40, ele está falando do servo, está falando de Jesus, é um texto messiânico, é um texto cristológico, ele está apontando para Jesus, e ele quer mostrar para nós quão grande é este.
E ele diz que é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser grande em força e forte em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. É aquele que olha para as grandes potências econômicas e militares do mundo e considera todas essas nações como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Nós que estamos aí um pouco apavorados com a questão da realidade política tão conturbada no Brasil, nós precisamos entender que todas as nações da terra, para este nosso glorioso Redentor, não passa de um pó numa balança de precisão. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está sentado no alto sublime trono, Ele dirige as nações, Ele é o Senhor do universo. Este é aquele a quem anunciamos. Bendito seja o seu nome. Agora, se você perguntar, por exemplo, um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Se ele for honesto, ele vai responder sim, eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. É que nenhum homem jamais pode afirmar qual é o último limite do universo, porque é só uma matéria em estudo ainda. Mas eu posso lhes garantir que o universo tem um limite, porque ilimitado só Deus o é. Entretanto, o que já se sabe hoje é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós voássemos a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de um extremo ao outro universo. Não há um centímetro desse universo onde Jesus não pode dizer isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, sou Senhor sobre isso aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, ele vai dizer eu não sei. Mas o que eles já sabem é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta, pois este é o seu glorioso Redentor. O que eu acho maravilhoso é que do século XX para cá, a ciência já não está mais pasma com o macro-universo, ela já está espantada com o micro-universo. Se você conseguir pegar uma folha no seu quintal, ou na sua jardineira, na varanda do seu apartamento, aquela folha tenra e delgada é muito mais complexa que a cidade de Vitória. Se você pega uma gema de ovo e quebrá-la numa frigideira, aquela gema é muito mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos mais de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais lindas e fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que nós temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada célula tem mais de 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, que dá para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Lowe vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão cósmica, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor, a quem nós proclamamos. Oh, amados, nós precisamos conhecer quão glorioso é o nosso Redentor. E João prossegue para o verso 4 e nos tira o fôlego de novo, quando diz: e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que significa isso? Tudo que existe, irmãos, só tem vida porque recebeu vida dele. Anjos, homens,
animais, o mundo vegetal, tudo que tem vida porque recebeu vida dele. Ele é autoexistente. Alguém pergunta, mas quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Ele não passou a existir? Ele é o Pai da eternidade. Então preste atenção nisso. Se você veio aqui hoje, se o seu coração está batendo, se você está vivo, é porque Ele preserva a sua vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Onde Paulo pregou isso? No maior centro acadêmico do mundo da sua época, na terra dos grandes luminares do saber humano, a cidade de Atenas. Oh, amados irmãos, a pregação do Evangelho precisa resgatar a grandeza do nosso glorioso Redentor. E ele diz que ele era a luz dos homens, e prossegue no verso 5 dizendo: a luz resplandece aonde? Nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Significa o seguinte, irmão: Jesus não tem medo das trevas, Ele é a luz. Por mais trevosa que seja a treva, ela não pode ameaçar Jesus. Se você está levando este nome que é sobre todo nome, você não tem que tremer as pernas, você não tem que recuar acovardado, você não tem que se intimidar pela grandeza da oposição, porque você está anunciando a luz que resplandece nas trevas. Trevas da ignorância, treva do vício, treva do pecado, treva da incredulidade, treva da feitiçaria. Não importa quão trevosa é a treva, a luz chegou, as trevas precisam bater em retirada. Pois bem, disse para vocês que João escreveu este evangelho com um propósito. Qual o propósito? Provar uma tese. Que tese? Jesus Cristo é Deus. Ele lança mão de dois métodos para fazer isso. Ele prova que Jesus é Deus, primeiro, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é a fonte da vida e ele é o doador da vida. Agora, notem comigo, João vai passar para a segunda fase nessa apresentação de Jesus. Ele vai mostrar quais são as reações em relação ao nosso Redentor. E a primeira reação está aí no versos 6 a 9. É a reação do precursor do Verbo. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vida ao mundo ilumina a todo homem. Aqui me encanta muito. Vocês lembram que desde Malaquias até João Batista houve um silêncio profético de 400 anos. Tinha templo, tinha cerimônias, tinha festas, tinha cânticos, mas não tinha a palavra de Deus. Deus estava em silêncio. Quando Deus rompe esse silêncio, Ele envia um homem estranho, vestido de uma roupa estranha, se alimentando de uma comida estranha, pregando num lugar estranho, o deserto da Judéia, montes, vales, pedras, areias escaldantes. Mas diz a Bíblia que as multidões desabalam das cidades e das vilas para irem ao deserto, quente mais de dia, gelado demais de noite, para ouvi-lo. E ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. Quando ele olha as multidões que estão vindo, quem está vindo? Fariseus, saduceus, soldados, publicanos. E eu percebi que misturado nessa multidão estão lá os fariseus e os saduceus. Ele se dirige à multidão assim: raça de víboras,
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto é cortado e lançado ao fogo. E as multidões estão vindo, confessando os seus pecados, sendo batizadas por Ele, para receberem então, por meio deste batismo de arrependimento, remissão de pecados. E de repente surge no meio da multidão um buchicho sutil, perigoso, que vai beijar os ouvidos de João Batista com uma pergunta muito tentadora. E a pergunta era esta: porventura tu não és o Cristo? Olha a tentação aí, olha a isca perigosa aí, olha o desejo de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido a isca, ele poderia pensar: bom, na verdade eu sou um fenômeno, ninguém conseguiu fazer o que eu estou fazendo, olha aí que prestígio, olha aí essa multidão toda atrás de mim. Mas ele não engoliu a isca, ele respondeu categoricamente: eu não sou o Cristo, eu não sou o Verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim apenas para testificar a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu, na verdade, não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Na verdade, eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Oh, amados irmãos, que lição preciosa estamos aprendendo aqui. O embaixador não é maior do que a mensagem que ele leva. Ele é servo da mensagem e não maior do que a mensagem. Aquele que leva a palavra não pode querer receber as glórias daquele a quem ele proclama. É Jesus quem recebe a glória. O importante não é o pregador, o importante é a pregação. O importante não é o evangelista, o importante é o evangelho. O pregador encerra a sua carreira e morre, o evangelho prossegue vitoriosa e sobranceiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora João vai nos apresentar uma segunda reação, versos 10 e 11. Notem comigo que ele vai mostrar a rejeição do verbo. Então notem isso, irmãos. Nós vamos pregar a Cristo e vamos receber às vezes uma porta na cara. Nós vamos pregar a Cristo e vamos receber uma rejeição peremptória à proposta da salvação. Não é diferente, nunca foi diferente, não será diferente. E ele prossegue então no verso 10 e diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Pergunto a vocês, quantas vezes aparece a palavra mundo aí no verso 10? Por favor, olha aí. Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. No grego é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Mas cada vez que ela aparece tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico e material. O mundo não o conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então você precisa ler a Bíblia entendendo o significado de uma palavra dentro do seu contexto. Mas agora ele é específico no verso 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Quem são os seus aí? Os judeus. E a pergunta é: não receberam por quê? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos. Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Porque todo o Velho Testamento foi uma preparação para a chegada do Messias. Tudo apontava para Jesus, tudo. Desde Gênesis 3,15: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele. Ele foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa.
cujo sangue passado batendo as portas livrou o povo da morte e trouxe libertação para o povo de Israel. Ele era simbolizado pelas festas, pelos sacrifícios. O sábado era uma sombra dele. Então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido de salvalheiro, para ser o nosso Redentor. Andou entre nós, fez as obras de Deus. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitaram. E ele anunciou o evangelho do reino, mas os seus não o receberam. É curioso, é que até hoje, se você for um dia a Israel, a maior frustração de uma ida a Israel, ainda hoje, é você ver a cegueira espiritual. Eles ainda estão esperando um Messias, que já veio. Você pega um guia, e ele desfila o texto bíblico, e você pensa que ele é um crente. Quando você encosta nele, na hora do intervalo, mas quem é Jesus para você mesmo? Ele não acredita em Jesus. E eu disse ontem, e gostaria de repetir isso hoje, uma das maiores tristezas para mim são as chamadas peregrinações à chamada Terra Santa, onde pastores vão para lá e voltam para o Brasil para judaizarem a igreja. E nós precisaríamos reler a carta aos Hebreus, porque Hebreus é um grito de alerta a esse perigo de voltar para o judaísmo. Vocês sabem que esta carta foi escrita para crentes judeus que, deixando o judaísmo, converteram-se a Cristo e por causa da perseguição estavam voltando para o judaísmo. E o autor aos Hebreus escreve dizendo o seguinte: voltar para o judaísmo é apostasia, voltar para o judaísmo é morte. Isso porque Jesus é melhor do que os profetas, Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que Arão, Jesus é melhor do que Josué, o sacrifício de Jesus é superior, a nova aliança firmada em seu sangue é superior, e portanto deixar Cristo para voltar para o judaísmo é apostasia. Há pouco tempo, conversando com um pastor aqui da nossa cidade, com mais tempo de ministério que eu, com os cabelos mais brancos do que os meus, perguntei assim para ele: pastor, está tudo bem? Ele me respondeu assim: tudo bem, eu acabo de chegar de Israel. Falei: ai, que bom, como é que foi a viagem? Não, eu só fui lá jejuar debaixo dos céus de Jerusalém, e eu não consegui me conter. Ele disse: pastor, mas que jejum caro, mas que jejum caro. Mas qual a diferença de jejuar debaixo do céu de Jerusalém e jejuar debaixo do céu de Vitória? Qual a diferença de você orar no sopé do monte e lá no cimo do monte? Qual a diferença de você orar aqui dentro do templo e dentro do seu carro, ou no seu escritório, ou na sua casa? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas agora, finalmente, João vai nos levar para a terceira reação em relação a Jesus. Versos 12 e 13. Agora é a aceitação do verbo. E notem vocês no verso 12 que talvez a adversativa mais importante deste evangelho. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, preste atenção nas adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Ele está contrastando o que disse com o que vai dizer a partir de agora. Em virtude da rejeição de Israel, negando, não crendo em Jesus, a despeito de toda esta preparação para a chegada de Jesus, está escrito no verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem o seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A grande pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios.
Todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos homens, todas mulheres, todos brancos, todos pardos, todos amarelos, todos negros, todos ricos, todos pobres, todos daqui, todos dali, todos acolá, não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você recebe a Cristo, você é feito filho de Deus. É óbvio que isso implica que nem todos são filhos de Deus. Entender isso, penso eu, recebe um dos resultados do Evangelho. O Evangelho salva e o Evangelho cura. Ouvimos aqui hoje de manhã, brilhante exposição de 3ª de João, onde João ora pela saúde financeira e física de Gaio. E o que eu tenho visto de crentes, irmãos, lendo Caras, lendo Forbes, e sinto uma dor de cotovelo, olhando para os artistas, para os jogadores de futebol, com seus jatinhos particulares, com seus iates, com suas mansões, e ele passando uma magrela. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado, se você entendeu o que significa ser filho de Deus, isso é sublime demais. Numa linguagem bem humana, eu diria o seguinte: corre nas suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você tem uma muito linda e imarcessível herança. Você faz parte desta família, deste povo que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, que vai morar com Jesus por toda a eternidade, para servi-lo, para adorá-lo, para fruí-lo por toda a eternidade. Nenhum ouro da terra poderia comprar a posição gloriosa que você recebeu de graça quando você creu no nome do Filho de Deus. Agora João vai explicar isso para nós, para não haver confusão. No verso 13 ele vai explicar bem o que significa ser filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Ser filho de Deus não é hereditário. Ser filho de Deus, eu sou sim. Por quê? Meu pai é o pastor da igreja, minha mãe dirige o núcleo de oração, de intercessão da igreja. Bom, isso é uma benção ser filho do pastor e ter uma mãe de oração, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Você é filho de Deus? Claro que eu sou, fui batizado na infância. Ser batizado na infância, dentro para nós presbiterianos, é uma grande bênção, né? É o selo da aliança. Mas ser batizado na infância não faz de você filho de Deus também, não. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus. Ninguém é filho de Deus porque é presbiteriano, ninguém é filho de Deus porque é batista, ninguém é filho de Deus porque é assembleiano, ninguém é filho de Deus porque é metodista, ninguém é filho de Deus porque é católico. Para ser filho de Deus você tem que nascer de novo. Se filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Se nascer de novo. Ninguém entra no céu por procuração, nem por atacado. É uma experiência pessoal. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Significa que você não pode se fazer filho de Deus. Você não tem essa competência. Pense você tirando férias na Bahia, tomando água de coco, debaixo de uma sombra gostosa numa rede. Você pensando, meditando. Lá pelas tantas você chega assim e conclusão: Deus é tão bom comigo, né? Você quer saber de uma coisa? A partir de agora eu me faço filho de Deus. Impossível. Você não tem essa capacidade, você não tem essa competência. Somente o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E a única condição é você crer no nome do seu filho. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nem João, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o pastor, nem o bispo, nem o sacerdote, nem o papa, nem a igreja,
nem o concílio, nem a denominação, nem nenhum órgão humano tem autoridade e competência de dizer: seja filho de Deus. Você anuncia o Evangelho, você proclama o Evangelho, mas você não tem poder de, ao proclamar o Evangelho, fazer daquele que escuta filho de Deus. É o próprio Deus quem convence de pecado, é o próprio Deus quem traz arrependimento para a vida, é o próprio Deus quem regenera, é o próprio Deus quem abre o coração, é o próprio Deus quem salva, é o próprio Deus quem faz tudo a respeito da salvação, para que toda a glória seja de Deus. Bom, concluindo, João agora vai nos levar para aquele que é considerado o maior mistério do cristianismo. Aliás, Atanásio, que venceu as teses heréticas de Ario lá no Concílio de Nicéia em 325, vai escrever um livro sobre encarnação e vai dizer que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo. Olha o que está escrito: e o Verbo se fez carne. Que pergunta interessante. A pergunta é essa: que verbo? Que verbo se fez carne? E a resposta é: o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo criador, o verbo doador da vida, o verbo que é a luz que ilumina todo homem, o verbo que é Deus, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora esse verbo vai se esvaziando a ponto de se transformar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê que nasce de uma virgem, que é enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. Oh, mistério bendito! Ele a si mesmo se humilhou. Ele não foi humilhado, ele se humilhou por amor de nós. E o verbo se fez carne e habitou longe de nós? Não, ele habitou entre nós. Ele vestiu a nossa pele, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu a nossa dor, ele chorou as nossas lágrimas, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu por nós, ele ressuscitou para a nossa justificação. Bendito seja o seu nome. E João diz o seguinte: vimos, então nós, cheio de quê? Cheio de graça e verdade. Já pensou se Jesus tivesse vindo até nós cheio de juízo e justiça? O que seria de nós? Uma das coisas que mais me espanta na Bíblia é a afirmação do profeta Isaías, quando diz que o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos. Irmãos amados, não é possível conhecer a Deus e ser soberbo. Não é possível você ser confrontado com a santidade de Deus e ser altivo, peito estufado, igual um pavão. Quando você conhece quão grande Deus é, você precisa se curvar. Por isso, Ele veio até nós cheio de quê? De graça. Pegou a gente machucado, ferido, sujo, contaminado, depravado, condenado, mortos os nossos delitos e pecados. Ele nos apanha, Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos perdoa, Ele nos transforma, Ele nos restaura, Ele nos faz novas criaturas, Ele nos insere na família de Deus. João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória não é um atributo de Deus, glória é a somatória de todos os atributos de Deus, o seu esplendor máximo. Quando os profetas eram enviados
Eles apontavam para um ou para outro atributo de Deus do ponto de vista de ênfase. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para revelar este ou aquele atributo, Ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Ele é a exegese de Deus. Habitou corporalmente nele toda a plenitude da divindade. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Disse para vocês que João escreveu este evangelho para fazer o quê? Provar uma tese. Qual tese? Jesus é verdadeiramente Deus. Quando você vai para o restante do evangelho, você vai notar que ele vai usar o mesmo método que usou na introdução do evangelho. Como assim? João vai reunir, irmãos, neste evangelho 7 milagres, porque os milagres são obras de Deus. Então, se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. O que ele faz? Ele seleciona, e nós lemos lá capítulo 20 que ele fez muitos outros, mas ele seleciona 7. Por que 7? 7 era um número simbólico na Bíblia da perfeição, da completude. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho de um oficial. Capítulo 5, terceiro milagre, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João então vai usar o segundo método para provar que Jesus é Deus, mostrando que ele tem os mesmos atributos de Deus. O que é que João faz? João 8,58, Jesus disse para os judeus assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome revelado de Deus a Moisés, é Yahvé, ou Javé, porque no hebraico o J e o I são a mesma letra. De onde vem a nossa palavra Jeová? Jeová é uma palavra composta, onde você pega as vogais de Yahvé ou Javé e as consoantes de Adonai. Quando você pega as vogais de Yahvé ou Javé com as consoantes de Adonai, você tem a palavra Jeová. Jeová, portanto, do Velho Testamento é Jesus. E ele vai usar 7 declarações: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, ele diz: eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Quarta declaração, João 10,11, ele diz: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Quinta declaração, João 11,25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15,1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João: Jesus é verdadeiramente Deus. Mas antes de fechar, uma coisa me intriga. Dessas 7 declarações de Jesus, uma ele compartilha com a igreja. Por exemplo, ele disse em João 8,12: eu sou a luz.
Mas ele diz também em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Em lugar nenhum da Bíblia, Jesus diz assim para a igreja: vós sois o pão da vida, vós sois a porta, vós sois o bom pastor, vós sois a ressurreição e a vida, vós sois o caminho, a verdade e a vida, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso, mas ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Como entender isso? Gostaria de explicar fazendo duas perguntas. Primeiro, o sol brilha? E a resposta é: sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus brilha porque ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Ele é a luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? Sim, a lua brilha. Como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então preste atenção. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo, o sol da justiça, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Qual o papel da igreja na obra missionária? Qual o papel da igreja na evangelização? É levar essa luz, é refletir essa luz, a luz que não tem medo das trevas, a luz que chega nos antros mais escuros do pecado, e onde a luz chega, as trevas precisam bater em retirada. Nós precisamos sair das quatro paredes, nós precisamos ir lá fora, onde as trevas estão contaminando o mundo, poluindo o mundo. Nós precisamos ir para as ruas, para os becos, para as praças, para os morros, para os condomínios, para os prédios, para as instituições públicas, para as escolas, para as universidades, para os hospitais. Nós precisamos ir levando esta luz, a luz do sol da justiça. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.